música iguaçuense, ou seja, a identidade, isso que a gente pode já considerar como sendo uma manifestação, uma expressão musical e artística aqui de Foz do Iguaçu e da nossa fronteira, porque o Espartaco, além de músico, participante aí da cena cultural da cidade, é músico profissional, vive da música, também tem se debruçado aí a entender teoricamente, a discutir teoricamente e também as políticas públicas desse segmento da música e como ela se vincula, como ela dialoga com outra importante indústria aqui da nossa cidade, que é o turismo. Para isso, isso virou um estudo, uma tese de formação de mestrado na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Está contextualizado lá, mas agora o Spartacus esmiuça para nós um pouco dessa reflexão, desse acúmulo teórico aí, mas também como isso se encaixa no dia a dia dos músicos, da produção, da arte, da cultura aqui da nossa cidade e da fronteira. Bom dia, Spartaco. Obrigado por atender o nosso convite, chegar aqui mais uma vez, você sempre é da casa, é sempre bom tê-lo aqui, porque é promessa de bom papo. Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Moa. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Para mim é importante falar desse assunto, porque quando eu resolvi estudar, né, resolvi fazer a graduação, música, e depois, enfim, mestrado, era justamente pensando na minha profissão. Então, sempre fui músico, a vida inteira. A música me trouxe para Foz do Iguaçu. Então, estou na Foz do Iguaçu há 31 anos. E ao longo do tempo fui percebendo essa relação da música iguaçuense, essa possível música iguaçuense que eu trato na minha dissertação do mestrado, né? Se há essa música iguaçuense ou não, né? Então, quanto a isso, eu fui atrás de artistas, músicos, que estão aqui já há muito tempo na cidade e que até hoje estão na ativa, né? Então, para mim, era importante falar com essas pessoas e ver como elas produziram antes das políticas públicas, das leis de incentivo, porque o Ministério da Cultura foi criado em 1985, para um país de quase 500 anos. O primeiro Ministério da Cultura foi em 1985, e a primeira lei de incentivo em 1986. Então, assim, para ver como é que essas pessoas faziam antes e como é que estão hoje com essas políticas públicas. Bom, você se dedicou aí ouvindo esses personagens, esses protagonistas da música iguaçuense, assim como você também o é, e colocou esse caldo teórico, né, da discussão, da norma que a academia exige. E aí eu te pergunto, é possível, a partir desses dois elementos da teoria que você desenvolveu e dessa vivência diária do conhecimento e da interação que você tem com os outros artistas da música, é possível falar em música iguaçuense? Então, pois é. Então, esse era o objetivo, saber se realmente existe ou não a música iguaçuense. Música iguaçuense de quê? Se existe como gênero musical, né? Como existe a música argentina, a música brasileira, que tem um gênero musical forte, que é o samba, como a Argentina tem o tango, né? Ontem fui tocar na Argentina, tem a chacareira, que é bem forte para eles lá, esse ritmo. Ou se é com música iguaçuense, como existe, sei lá, o ijexá, que é um ritmo, gênero, ou um baião. O primeiro ponto era isso, se existe essa música iguaçuense, né? Ou como movimento. Não como foi o movimento da Tropicália, como foi o movimento da Bossa Nova, do Axé Music, que Axé Music não é ritmo, não é gênero, é um movimento musical. Então era esse outro ponto, de descobrir se também existia. Então, assim, a pesquisa, claro, me baseando por questões teóricas, lendo muita coisa, cheguei ao ponto que realmente não existe música iguaçuense como gênero, nem como movimento. Mas aí eu cheguei à conclusão que existe o quê? Uma cena musical iguaçuense, né? Então, envolvendo vários artistas, vários gêneros musicais, vários movimentos. Então, cheguei a essa conclusão. E que características que essa cena musical iguaçuense
as principais, quais são as que saltam aos olhos, assim, que você poderia citar? Hoje, Paulo, a gente sabe que a cidade, ela respira turismo, né? E a música de Foz do Iguaçu, então ela era uma outra inquietação que eu tinha. Por que se produz tanto para o turismo, para as áreas turísticas, para o chamado corredor turístico, e pouquíssimas coisas assim são produzidas para a população. São produzidas para os bairros, para o público da cidade. Então, o primeiro ponto era eu entender isso, por quê, né? Claro, eu sou músico, vivo da música, estou inserido na música que envolve também, está sempre no corredor turístico, claro que acaba a gente tendo poucas oportunidades aqui na cidade. Claro que na área turística temos mais oportunidades, tem um ganho maior, né? Principalmente nos hotéis, mas ficava aquela coisa, tá aí e no nosso bairro, né? O que acontece? O que é que as pessoas assistem? Então, para mim, fui entender um pouco como é que essa cena musical se movimentava. E aí, discutindo uma coisa, vendo outra, fui percebendo também que existem os movimentos fora do corredor turístico, né? Quando eu trago ali na minha dissertação, no terceiro capítulo, que eu falo um pouco dessa relação da música e trabalho, que é um ponto forte da minha dissertação, é essa relação música e trabalho. Entender o músico como trabalhador. Então, na dissertação eu uso o termo musicista, né? Então, para tanto ampliar como homem e mulher, né? Falar a músico, não. Então, a musicista ou musicista, porque todo musicista é quem produz música, quem faz música, não importa se só canta, se só toca. Então, entender essa relação trabalho, musicista, como trabalhador, né? Trabalhadora produtivo. Até trago um dos argumentos de Marx, que ele diz que o cara que construiu o piano é um trabalhador produtivo. O cara que distribui o piano é um trabalhador produtivo. Mas o cara que toca piano não é um trabalhador produtivo, né? Então, esse argumento, Raymond Williams destaca um pouco, e Marx fala isso num outro contexto, uma outra noção. Então, eu provo ali que o músico é um trabalhador produtivo, né? Nós trabalhamos, pagamos nossas contas, cuidamos da nossa vida de familiares. Então, a entender também essa relação. E essa cena musical, hoje está se criando muito assim na região norte da cidade, na Cidade Nova, na Vila C. Eu destaco um pouco dos meninos que fazem a batalha da pista ali no skate, que também eles estão movimentando essa cena musical, que está fora do corredor turístico, né? Então, assim, temos a cena musical do rock and roll, que é forte em Foz. O sertanejo, né, que é a música midiática que está aí, se renovando, sempre presente. Do samba, do pagode, tem uma cena forte. Nós temos em Foz do Iguaçu um compositor erudito, que é o Cristiano Garo, né? Maestro, né? Mestre também, passou pelo mesmo. Fomos colegas na graduação, também fez um mestrado pelo IELA na Unila. Então, assim, nós temos uma cena musical forte. Temos música de câmara na cidade, temos música clássica. Então, é uma cena forte. Então, tratei um pouco que existe essa cena musical que precisa ser mais valorizada. O Espartaco, tem uma cena musical forte, a gente tem um repertório, uma diversidade, né, bastante interessante. Talento nem se fala, né? Músicos muito competentes, musicistas, como você queira usar o termo. E eu digo, esse cabedal todo, esse recurso que nós temos a nosso favor, ele está à disposição da população. As políticas públicas conseguem fazer a música do Espartaco, que precisa ser ouvida pelos demais iguaçuenses, chegar a essas pessoas, ou quando ela chega são por projetos individuais, iniciativas próprias desses grupos musicais, ou dos próprios artistas, das experiências individuais? Como é que é isso? Falando do acesso, agora o teu público chega a esse público, essa riqueza toda consegue chegar, ser prestigiada pela população iguaçuense? Qual é a questão que eu trago nesse meu trabalho?
Eu fui orientado pela professora Franciele Rebelato, que é do cinema, né? Ela foi minha orientadora no mestrado, e ela me enviou um texto de Lia Bahia, né? Em que ela fala em editalização. Hoje, assim, eu e você, nós participamos na época lá do conselho, né? Eu pelo setorial, aquela coisa toda. E ali naquele momento, 2012, 2013, eu falei, não, temos que ter edital, acho que a melhor forma de politizar editais. Tá? Só que hoje eu já penso diferente, tem que ter edital, mas não a editalização, que é o que acontece hoje. O que é editalização? É o show de quem quer dinheiro, como o Lia Bahia fala. Então, distribui o edital, quem quer dinheiro, pega aqui edital e... Tá, mas aí, beleza. Olhando para Foz do Iguaçu, por o que acontece comigo, eu passei em alguns, eu passei em edital, estou sempre fazendo as coisas, mas tem um edital que eu passei em 2021, 2022, estamos em 2024. Eu nunca fiz nenhuma apresentação por esse edital que eu passei. Ué, como assim? Como assim? Como assim? É música solo instrumental. Então até hoje, nem eu, nem ninguém que passou fez nenhuma apresentação. Outro ponto. Ou seja, o espaço não tinha um espaço para se apresentar? Ou não causaram o evento? Exatamente. A população pagou o seu trabalho por meio dos recursos públicos, mas você não entregou uma apresentação para essas pessoas pela burocracia. É o edital do Corredor Cultural. Então, assim, alguém solicita uma apresentação, a fundação vai lá, dependendo, tem sorteio, faz o sorteio, quem ganha vai fazer o... Certo. Então eu passei essa instrumental e o voz e violão, que eu faço, meu trabalho em MPB voz e violão. Também no mesmo edital. Eu só fiz uma apresentação, até hoje. De 2 anos de editais, né? Estou habilitado, mas por quê? Tem que solicitar e hoje em dia, assim, quando se solicita algum artista, ou é direcionado para o corredor turístico, né? Ou assim, a apresentação que eu fiz na Unila. Né? Eu queria fazer a apresentação no bairro, para a população. Então, assim, essa questão dos editais, o que acontece? Muita gente está sendo contemplada, beleza, tal, mas eles direcionam as suas produções para o corredor turístico. Direciona para fazer na feirinha, né? Para fazer na própria Fundação Cultural. Né? Raramente se vê, vamos fazer uma apresentação lá no Porto Beira, lá no Bubas. Vou levar uma produção lá para o Porto Bela. Um palco que seja, cria uma data como a gente já teve aqui. Então é isso que eu sempre venho batendo. Não, a gente tem que ter. O edital, ela não é política pública, ela é uma ferramenta, um instrumento para se fazer uma política pública, mas ela não é a única nem a principal. Então essa é a questão da editalização, do show de quem quer dinheiro. Então assim, as pessoas estão sempre fazendo os seus projetos, praticamente as mesmas pessoas. Até vem aqui, eu hoje faço um trabalho na Fundação Foz do Arte por edital. Sim, eu recorro a esse recurso, mas não é só disso, né? Que não deve ser todo, né? E quando eu trago assim, os artistas que eu entrevistei, como Estela Rodrigues e Noel Silva, então eles gravaram... Muita experiência aí, então, né? Eles gravaram isso na década de 80, antes das políticas públicas. E hoje, conversando com eles, eles falam, eu tenho edital, mas eu não sei mexer no computador. Eu não tenho essa facilidade que um jovem tem, e para mim é difícil, é muita burocracia. Então eles relatam na minha dissertação, assim, é difícil para a gente, né, que já tem uma certa experiência e que está vendo agora... Agora os mais jovens não têm mais acesso às tecnologias. Até repertório, né? Linguagem, de como você apresentar. Tem uma série de manhas aí, né? Esporte que favorece quem tem mais domínio disso. Então hoje, assim, quem tem mais likes, não sei o quê. Você tem Instagram? Não tenho. Então não serve. Por que não serve porque não tem Instagram? Achei que era só a rádio que sofria com isso. Contextualizando, né, Espartaco, a maior parte desses recursos, pelos últimos editais aqui em Foz do Iguaçu, é um montante de 2 milhões que vem da lei Paulo Gustavo, né, que é uma lei que nasce num contexto de pandemia, ou seja, para remover uma série de percalços, né, principalmente para quem trabalha no setor de cultura,
mas também acesso ao público. Então, a população deveria de ser o destinatário final dessas políticas públicas, sim ou sim, né? Sim. Esparta, Tem a questão que eu trato também. Hoje está excludente, né? É bastante excludente. se você sabe fazer um edital, né? Um MEI, por exemplo, compete no mesmo padrão com uma entidade cultural. Se você tem um CNPJ, você pode captar 3, 4, 5 projetos, né, pela mesma matriz. Ou seja, não está fortalecendo aquele coletivo, aquele artista, né? Está virando uma forma de ganhar edital, né? Uma profissionalização de entidades e de MEIs, né? Muitos fazem efetivamente o trabalho, acho que a maioria deles fazem efetivamente o trabalho, mas se cria uma rede de atravessadores também, né? Não, isso é o que mais tem, né? É um absurdo, mas tudo bem, acho que cada um tem, sabe, tem a sua consciência, sabe como é que você trabalha. Spark, o tema central do teu trabalho é muito importante de discutir, né? Até você mesmo brinca muito com isso, você é músico e teu trabalho é músico, né? Afinal, como é que é essa história? Por que as pessoas veem o músico ainda com dificuldade? Não só o músico, como os artistas em geral, né? Sempre tem essa dificuldade de entender o trabalho artístico como trabalho, né? Assim, historicamente, o músico de música popular, né? Ele já é marginalizado, né? Então, alguns tempos atrás, o cara que tocava violão era vagabundo. E daí vem até eu escrevi um artigo para a revista da Universidade de Santa Catarina, está sendo avaliado, e foi uma roda de conversa que eu fiz lá na Unila, como atividade de greve docente, né? Fiz uma roda de conversa, e o tema é o seguinte: a música é meu trabalho, mas você trabalha? Uma provocação, né? Lembra da campanha, na pandemia, né? A música é meu trabalho, né? Sim. Então é isso. As pessoas não nos enxergam como trabalhadores. Então é uma coisa que eu tenho brigado, eu tenho falado forte. Eu falei, não, eu sou trabalhador. E nós músicos, a gente tem uma autonegação. Por quê? Você vai fazer o que hoje? Eu vou tocar. Não, ontem fui tocar na Argentina. Não, ontem eu fui trabalhar na Argentina. Não, hoje eu vou trabalhar, né? Mas inconsciente nós temos essa autonegação. Então, eu trato isso no trabalho também, né? Então, assim, o músico, ele sempre fala, eu vou tocar, não vou trabalhar. Não ficou aquela coisa, você vai tocar onde? Não, é um trabalho, nós estamos trabalhando, a gente não está se divertindo. Porque está lincado à diversão, né? Exatamente, tipo, as pessoas vão pro bar para ver o músico e acham que o músico está ali se divertindo. As pessoas confundem. Esparta, vou fazer um churrasquinho lá em casa, leva o violão. Não vou levar o violão. Você está me convidando para trabalhar ou para socializar? Para ser a atração da festa, mas é difícil. Então é complicado. Então, assim, todos esses anos na música, como músico profissional, e isso que a profissão de músico, ela foi regulamentada em 1960. Cara. Agora, eu te pergunto, essa noção, ela afeta as relações de trabalho do músico inteiramente? Ou estou errado? Por exemplo, como é que são os direitos previdenciários, os direitos trabalhistas em geral do músico iguaçuense? Assim, não tem. Não tem porquê. O músico, ele tinha que ser registrado em carteira, CLT. Então, quase ninguém é. Se perguntar, quase ninguém é. Então, existe coisas assim, que aconteceu na minha dissertação, por exemplo. Um dos meus entrevistados, na minha dissertação, do meu trabalho, faleceu durante a minha escrita, que foi Magno. Então, no momento eu estava escrevendo mais o 3º capítulo, assim, aí teve aquele baque, né? O Magno é um dos poucos, raros músicos que eu conheci aqui em Foz que trabalhou com CLT. Não sei se ultimamente ele estava, né? Mas muito tempo ele trabalhou no Foz Plaza, aquele teatro que nós tínhamos. Eu conheci nessa época. Plaza Foz, na Foz, entrada da cidade, né? Plaza Foz. Nota das Cataratas, uma época. Trabalhos mais fixos. Mais fixo. Então, eu nunca trabalhei como CLT aqui.
recebia todo mês, né, mensal, mas aí quando eu fui embora, não recebi nada, não tive nenhum direito trabalhista, nada, né, levei aquele belo chute na bunda e tchau, e sem direito a nada. Então, isso é essa questão. Eles não vê os músicos como um trabalhador que a gente pode, não, vou assinar sua carteira, dar seus direitos. E aí veio outra questão, tivemos a Alex Cubija, que teve o Fernando Caravel, que faleceram, tivemos que fazer vaquinha para ajudar no... Então, assim, então tem tudo isso, vai envolvendo muita coisa. Então você vai percebendo, pô, realmente o músico, ele é totalmente abandonado. Ou você faz a previdência privada, mas aí você tem que ganhar regularmente, e às vezes não é isso, você ganhar um pouco hoje, amanhã, tem que sobreviver. Isso que eu ia te perguntar, sem abrir mão da carteira de trabalho, não é essa a discussão, mas e o cachê que um músico médio em Foz do Iguaçu recebe? Permite fazer a contribuição previdenciária, fazer uma reserva para o 13º, uma reserva para a velhice, esse cachê dá conta disso tudo, Esparta? Se você trabalhar regularmente, tal, dá conta. Mas é que tá. Voltamos àquela coisa, né? A gente depender um pouco da questão de tocar sempre na área turística. Aí tem meses que Foz do Iguaçu, né? Depois do carnaval, dá uma parada, tal, né? E aí, como é que faz? Outros músicos vão surgindo, outras pessoas vão aparecendo. Outros estilos, outros, né? Os estilos, assim, eu trabalho com música, com MPB, né? Uma coisa mais... Eu falo, hoje não tem espaço na cidade para tocar. Nem em Foz do Iguaçu, estava agora em Salvador. É complicado lá também. Não tem espaço para tocar MPB? É difícil. E nada contra os DJs, né? Mas hoje o cara contrata um DJ, ele vai lá e toca um pouco de tudo, mixa e faz a festa e o músico ficou para trás, né? Então vamos jogar assim, um cachê fictício, né? Vamos dizer que o cachê do músico que é R$100, tá? Por exemplo, R$100. Sim. Então, se o músico mais top, assim, mais... Senhão, é o cachê que... Mas hoje esse músico que está ganhando 100, que é o maior cachê, está disputando com um músico que ganha 10. É uma realidade isso. Ganha 1. Então você vai no evento, o cara fala, pô, por R$100 eu contrato um grupo inteiro. Exato. Essa é a realidade. Isso Mas se a gente não está tendo contato, não está tendo espaço para colocar MPB na nossa programação aqui da cidade, né? Se os músicos da MPB não estão conseguindo esse espaço, imagina os mais alternativos, né? É isso. Tem mais dificuldade. Isso não deveria ser um problema para as políticas públicas sanarem, por exemplo, os editais conseguir entender isso para além do turismo, pensando em inserir esse músico e oferecer para a população essa qualidade, esse repertório? Volta de novo. Eu tô com 2 anos com um edital no Corredor Cultural. Só fiz uma apresentação. São 2 anos para fazer uma apresentação. E mesmo assim, dentro da universidade que eu fiz. E assim, foi feito o sorteio, eu era o último do sorteio, então quer dizer, não teve nem eu nem os outros colegas, mas ninguém se apresentou. Então não foi só, então é muita gente. Né? Do instrumental, ninguém se apresentou. Fica mais difícil ainda. Então fica difícil, fica complicado. Então, assim, eu entendo que tem que ter todos os gêneros musicais, tem que ter tudo, mas realmente, aí nós músicos, assim, a gente tem... eu faço esse voz e violão, quer dizer, eu toco carnaval, mas carnaval é uma vez por ano, né? A gente tem que correr o quê? Ir para os hotéis. Aí volta aquela história, tem que estar sempre servindo, né, ao corredor turístico, ao setor do... É um trabalho, mas você também quer trocas diferenciadas como artista, né? Eu acho que há essa sede, né? Hoje em Foz do Iguaçu tem pequenos espaços que faz trabalhos que virou alternativo, tocar MPB hoje virou alternativo, né? Então, que assim, coisa, quase um underground. O cara tocou Milton Nascimento ali, underground. Então, eu fiz a entrevista também com o Márcio Duarte da Tumulto, né? Sim. Assim, a Tumulto, ela tem, eu conheci a história deles, é impressionante, os caras tem cover da Tumulto em São Paulo, cara. O Márcio me contou, não sabia disso. A Tumulto participou de uma coletânea em homenagem ao Kiss, de um selo, de um produtor da Inglaterra. Quer dizer, foram 25 bandas no Brasil inteiro, a Tumulto foi um delas, cara.
Isso não é maravilhoso para Foz do Iguaçu? Nós temos um exemplo, claro, que é vizinho da Rádio Clube, que é o Aquiles Priester, né? Que é um batera aqui de Foz do Iguaçu, e hoje se fala tanto do Eloy Casagrande no Slipknot, que, claro, merecido, chegou lá. Sim. Mas o Aquiles Priester é um cara da terra aqui que você conversa com a molecada e mostra eles conhecem o Aquiles, mas não sabe da história do cara, né? Então você vê como se você tem que lutar muito para conseguir chegar, e quando chega parece que a tua história é apagada, né? Mas assim, quando eu trago a Tumulto está em Foz do Iguaçu, não saiu de Foz do Iguaçu. Eles gravaram em Foz do Iguaçu, gravado aquele disco da Conflitos Sociais, um lado Conflitos Sociais, do outro lado Mortal, que é a outra banda, eles dividiram o disco. A Mortal gravou em São Paulo. E a Tumulto gravou em Foz. Então, em 92 os caras gravaram. E agora eu fui lá dar uma força, fui lá prestigiar a gravação do DVD do novo disco dele, agora foi mês passado. Então, só que a Tumulto não saiu de Foz, está em Foz do Iguaçu. Quem conhece a Tumulto em Foz? Tudo bem, é outro gênero musical, mas é importante para a cidade. Nós temos uma banda que está atravessando as décadas e fazendo sucesso e viajando o Brasil inteiro tocando. Verdade. O Espartaco, falando em números, você chegou a essa cena musical, tem ideias de... O teu trabalho se preocupou com isso, de número de músicos em Foz do Iguaçu, aproximadamente, percentual aí, eu já tinha valor. Eu já tinha feito, naquela época ainda de 2012, lá da época do setorial, uma estimativa de quantos músicos, assim, não saí contando, mas das pessoas que eu conhecia, que eu tinha ciência de alguns lugares, uns 300, por baixo, acho que 300. Por baixo. Músico profissional? Que vive da música? Vive da música e de mais alguma coisa? Porque Foz do Iguaçu tem essa coisa também, né? Nem todo músico profissional, ele vive exclusivamente da música. Né? Tem uma outra profissão. Ou a música é um complemento, ou tem outro como complemento. E na pandemia foi isso, né? Sim. A pesquisa que eu fiz, coloquei um formulário no Google lá, e apenas assim... Eu fiquei triste porque apenas 80 e poucos músicos responderam meu formulário. E eu sei que muita gente, até gente que tocava comigo, não respondeu o formulário, mas faltou pouco. Mas eu acho que em torno de 250 músicos, assim, por baixo. Mas tem muito mais, claro que tem. Só que tem essa questão, né? Então tem uma pessoa, nada contra que a pessoa tenha outra profissão. Mas a pessoa tem uma profissão e fala, eu vou tocar também. Aí chega lá, você quer contar? Eu já estou... garantido lá no meu trabalho, não dá qualquer coisa aí. Então, nós temos esse problema também. Sim. Independente que a pessoa tenha talento, qualidade, ser música excepcional. Mereça estar no palco. Mas tem essa questão também. Tem causa e consequência, né? Exatamente. Me diga uma coisa, agora como pesquisador dentro da Universidade da Unila, você conseguiu... se moveu para isso, entender a influência da universidade, da própria universidade, com esses estudantes e professores que estão vindo para Foz, que tem algum peso na música iguaçuense, soma de alguma maneira a música iguaçuense, você conseguiu retratar isso? Aí quando eu digo, não estou falando apenas dos estudantes do curso de música, né? Você tem estudantes de outras experiências aí, de outros cursos, que são músicos, que vêm, que continuam tocando, que se juntam aí a outros músicos. É outra questão dos estudantes, professores da Unila, até conversando com professores, que quando chegaram aqui, eles encontraram uma barreira, né? Uma barreira também de entrar no cenário musical da cidade e talvez, sei lá, uma aceitação. E aí, às vezes, eu sempre digo assim, a minha turma de 2014, quando a gente entrou no curso de música, então entrou eu, Sérgio Copete, Seba, Pedro Martinez, que está no Paraguai. Então, assim, entrou uma galera mais, digamos assim, experiente, né, que realmente são músicos, mas entrando para estudar. E aí a gente começou também a conhecer o ambiente da universidade e entender um pouco. Mas aí já começamos a aproximar também dos professores, aquelas coisas. Então, hoje essa interação, mas antigamente teve uma barreira. E na própria Unila tem um festival, o FECUT, né, que é um festival de cultura da Unila,
E eu fui uma vez lá assistir e tinha vários estudantes de outros cursos tocando, inclusive uma banda haitiana, tocando música haitiana. Mas só que aí vem a questão, estava tocando lá na universidade, público da universidade, isso não poderia ser trazido para fora? Não podia ter saído da universidade para... Tem a banda, o grupo Herência Latina, eu adoro eles, né? São professores da UNILA, do curso de música, tem estudantes, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Também não dá para também rodar a cidade. Hoje eles fazem apresentações lá no El Punto, lá na São Sebastião ali. E tá movimentando a cena musical lá, incrível lá. Tá lotado, muita gente lá. Eu mesmo atravesso a cidade, já que eu moro do outro lado da BR, atravesso a BR para ir prestigiar eles, eu gosto, eu adoro o som deles. Então tem isso, as pessoas estão aparecendo, não só do curso de música, mas outros estudantes que vieram dos outros países. Que é importante, assim, o que me levou para a UNILA foi entender, eu fui fazer pesquisa, não fui fazer outro instrumento, fazer pesquisa. Foi entender a música latino-americana e essa troca de conhecimentos com os meus colegas de curso dos outros países. Assim, eu tive um grande enriquecimento